Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando das 7 festas bíblicas que estão começando agora, nesse mês, e eu vou passar aqui para vocês tudo que eu já estudei até hoje, tudo que eu sei até aqui, e talvez precise ainda de aprimoramento, mais conhecimento, mas o conhecimento que eu tenho até hoje é esse. Eu já venho estudando o calendário do Criador há 4 anos e a primeira celebração que a gente está prestes a comemorar é agora a Páscoa, no mês de março, mas não a Páscoa igual o mundo comemora, a Páscoa que é ensinado a comemoração na Bíblia de acordo com os mandamentos do Pai e de acordo com os regulamentos que a gente tem na Bíblia. Tem mais 6 festas bíblicas além da Páscoa, mas essas festas foram substituídas por outras celebrações e outros feriados ao longo do ano. Então, qual que é a intenção de celebrar as festas bíblicas? São celebrações que na própria Bíblia a gente vai ver aqui juntos. São celebrações que foram ordenadas pelo Criador para serem comemoradas para sempre, todas elas, mas só ficou a Páscoa sendo comemorada, e mesmo a Páscoa sendo comemorada por todas as pessoas praticamente no mundo, ela perdeu muito o sentido, levando muito para o lado do chocolate, para o coelho da Páscoa, que não tem nada a ver com a história bíblica. A Páscoa é para a gente relembrar a morte do nosso Messias, e a morte dele é para ressignificar os pecados que ele pagou por nós. Então o significado da Páscoa, ela é muito mais profunda do que o mundo quer passar para nós. E as outras festas bíblicas nós tentamos resgatar também, para cada vez se aproximar mais do que o Pai quer, porque tudo que o Pai quer da gente está na Bíblia, e tudo que está descrito na Bíblia, que é para ser feito para sempre, nós temos que pelo menos tentar de alguma forma fazer. Tem uma passagem que nós vamos começar com ela aqui nesse estudo, que é 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18. O capítulo inteiro, o capítulo 30, a história é o seguinte: o Ezequias, que foi um dos reis de Israel, ele propôs o povo inteiro de Israel comemorar a Páscoa em Jerusalém. Eles não conseguiram reunir todo o povo no primeiro mês do ano para fazer isso, que é o mês certo para a comemoração da Páscoa. Então eles fizeram a comemoração no segundo mês, combinaram de reunir todo o povo, e eles mandaram mensageiros para toda a terra de Israel para chamar pessoa por pessoa de todas as tribos para a comemoração da Páscoa. Então a gente tem um mapa aqui de Israel e como que as tribos foram divididas, e Ezequias, ele mandou os mensageiros desde lá do norte até o sul para chamar todas as pessoas para comemorarem a Páscoa em Jerusalém. O que aconteceu nessa época? Esses mensageiros, no que eles iam falando com o povo, nas ruas, nas casas, eles iam chamando o povo. O povo também, nessa época, como sempre, eles estavam bem distante do Criador, fazendo bastante coisas erradas. Então o pessoal começou a chamar e falou: venham pessoal, vamos nos aproximar de Deus, arrependam-se, vamos para Jerusalém comemorar a Páscoa do Criador, para a gente se aproximar de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele é bom e Ele vai purificar, Ele vai perdoar os pecados do povo. E as pessoas, pessoal, riam dos mensageiros. Acreditem se quiser, eles eram zoados por onde eles iam, mas teve algumas pessoas sim que ouviram e vieram até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Tá? Não foram todas as pessoas que caçoaram deles, mas muitas caçoaram. Então, isso sempre aconteceu, né? Até os dias de hoje. Então, quando esse pessoal estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa, o que aconteceu? Eles estavam impuros, segundo a lei de Moisés, mas Ezequias fez uma oração
para o Criador, para que ele purificasse, para que ele perdoasse esse povo que estava ali, porque pelo menos eles estavam tentando se aproximar do Criador de alguma forma. Então que o Criador fosse misericordioso com eles e aceitasse eles estarem ali mesmo que impuros, segundo a lei de Moisés. Então eu vou ler aqui um pedaço do versículo que resume isso. Versículo 18, capítulo 30, 2 Crônicas. Um grande número do povo, especialmente, vamos lá, Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se havia purificado, e mesmo assim comeu o cordeiro da Páscoa, apesar da ordem que estava escrita. Por isso, Ezequias tinha orado por eles, que Adonai, que é bom, perdoe todo aquele que tem o coração inclinado a buscar a Deus. Olha só a importância da gente buscar a Deus, mesmo não estando 100% correto, de acordo. Até porque já se passaram muitos anos dessa época até hoje. A gente perdeu muita informação de como fazer isso da forma certa, inclusive do calendário do Criador. Então é bem difícil para chegar num consenso e dizer hoje é a Páscoa, hoje é tal dia, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível, segundo o que as escrituras ensinam, segundo o que está descrito no livro de Enoque, relacionado ao calendário do Criador. E perante a isso, nós conseguimos aqui, dentro do ano que a gente vive, colocar os dias das celebrações bíblicas. E o mais importante é que é isso aqui, ó, que é Adonai, que é bom, perdoe todo aquele que tem o coração inclinado a buscar a Deus. Então, se nós estamos indo atrás da verdade, Deus já vê o nosso coração e a nossa intenção de buscar a Ele. Então, mesmo que a gente não faça tudo 100% certinho como deveria ser feito, o importante é buscar o máximo que a gente puder e se aproximar o máximo do Pai de todas as formas que a gente puder. Então, vamos lá. Eu tenho um calendário aqui para começar a marcar as datas. Nosso calendário aqui é o mês de março. Março do ano normal que a gente vive, tá? 2024. E agora a gente vai começar a fazer o calendário do Criador em cima desse calendário. Todo mês ele começa na lua nova. Então a gente anotou aqui que a lua nova começou dia 11 de março. Então aqui foi o começo do ano. Então se a Páscoa é no primeiro mês do ano, então esse mês que agora a gente está vivendo é o primeiro mês do ano. Outro indício de que março é o primeiro mês do ano é porque os meses de setembro, o setembro representa 7, o outubro representa 8, o novembro representa 9, o dezembro representa 10 e assim por diante. Então o janeiro representaria o mês 11, fevereiro o mês 12 e março começaria novamente tudo de novo, março mês 1, tá? E outra evidência para que março seja o primeiro mês do ano, essa explicação eu peguei do canal do Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, porque ele faz um estudo bem aprofundado também sobre o calendário do Criador. E ele estudou que no mês de março, nós estamos entrando na constelação de Áries. E Áries é o próprio Cordeiro, então o mês começa no mês do Cordeiro. O Cordeiro que é o Messias, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que é o início do ano do Criador. Então nós temos todas essas evidências apontando para que o mês de agora, que a gente vive hoje, que chama-se março, seja o primeiro mês do ano do Criador e o ano começa na lua nova. Então começou o dia 11 de março, na lua nova, começou o primeiro dia do ano do Criador. Então vamos lá agora para a celebração da Páscoa, que vai cair no dia 25. E por quê? Opa! Aqui no Levítico 23, versículo 5, vai falar sobre a Páscoa e o dia que deve ser comemorada. No primeiro mês, no 14º dia do mês,
entre o pôr do sol e as trevas completas, que seriam a escuridão, a noite, é Páscoa para Adonai, Pessah, em hebraico. No 15º dia do mesmo mês é a festa de Matzah. Comam matzah por 7 dias. No primeiro dia, façam uma celebração sagrada e não realizem nenhum tipo de trabalho comum. É para ser levado como um Shabat. Outra evidência que a gente tem da Páscoa está em Números 28, versículo 16. No primeiro mês, no 14º dia do mês, é Pessah, Páscoa para Adonai. A festa será no 15º dia do mês. Deve-se comer matzah por 7 dias. O primeiro dia será uma convocação sagrada e não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Então vamos aqui para o nosso calendário. Se o ano começou no dia 11, porque a gente sabe que o marcador do início do ano é a lua nova, que foi dia 11, e esse daqui também está igual ao estudo do Neemias, tá? Então quem quiser acompanhar o estudo dele também é muito legal. Neemias Gomes, Verdade Revelada, o nome do canal dele. Então, a gente conta que esse aqui é o primeiro dia e o 14º dia é onde vai ser a Páscoa. Então, no dia 25 de março é Páscoa. No segundo dia, e assim por diante, por 7 dias, é comemorado a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Então, do dia 26 de março até o dia 1º de abril, vamos lá para abril agora, é matzah. Na Páscoa tem que ser considerada como um Shabat, ninguém trabalha. A Páscoa já começa no pôr do sol do dia anterior, tá? Entre o pôr do sol e a noite já começa a ser celebrado, a ser lembrado a Páscoa do Criador. Então, no dia 25 é feita a celebração da Páscoa e nos próximos 7 dias se come pão sem fermento. Por quê, pessoal? Porque é para lembrar o que aconteceu com os nossos antepassados, com os nossos parentes. Na hora da saída do Egito, eles não tiveram tempo de fazer os pães e os pães ficaram, digamos, feitos pela metade, então acabou saindo o matzah, que é o pão sem fermento, aquele pão sírio, o flatbread. Então, a gente pode, todo mundo é muito bem-vindo a comer pão por 7 dias se quiser, e no sentido de relembrar a festa da Páscoa, ler a história da Páscoa nesses dias de celebração, para a gente se aproximar da história, para a gente ir em busca das nossas raízes, para a gente continuar a celebração que os nossos parentes faziam, que tem tudo a ver com Deus, que tem tudo a ver com o Messias. Então, no primeiro dia de Matzah, não se trabalha, porque é uma convocação sagrada, é como se fosse um culto, uma adoração ali com a família, e um dia também para você dedicar para a leitura desses versículos, para aprender, para tentar se conectar com essa data. E o último dia, que cai no dia 1º de abril, que é o 7º dia dos pães ázimos, também não pode se trabalhar, porque também é um dia de celebração e de convocação sagrada. Claro que no mundo que a gente vive hoje, nem todo mundo consegue não trabalhar nesses dias. Mas se a gente lembrar, já é muito melhor do que passar no esquecimento, do que passar na falta de conhecimento, só da gente saber que o calendário do Criador é assim e começar de pouquinho em pouquinho se aproximar, a gente vai aprimorando a cada ano. Aqui no dia seguinte do 7º dia de Pão Asmo é a festa das primícias, que seria a terceira festa bíblica, como diz aqui em Levítico 23, versículo 9. Porque era para o pessoal da época trazer um feixe das primícias, das primeiras colheitas, para o sacerdote, que seria movido no dia seguinte ao Shabat. Então, aqui ele não dá uma boa explicação da data exata, como o 7º dia de Matzah é considerado um Shabat. Eu coloquei primícias aqui, tá? No dia seguinte do 7º dia de Matzah. Às vezes vai ter uma divergência ou outra, de um dia ou outro, mas a gente vai tentando se aprimorar todos os anos, vamos pedindo sabedoria para Deus, para Ele iluminar a nossa inteligência, e a gente chegando cada vez mais perto da verdade.
Mas só da gente estar indo em busca disso, o Pai já fica muito satisfeito. E aqui, nesse primeiro mês, já se foram 3 festas. Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Primícias caiu para o dia 2 de abril. A próxima festa agora é dia 14 de maio, porque é a festa de Pentecostes. 50 dias... Cadê meu mês de março? 50 dias depois da comemoração da Páscoa é Pentecostes. Então, nós anotamos que Pentecostes cai no dia 14 de maio. E em hebraico ela se chama Shavuot. Também é uma festa que não se deve trabalhar. E nesse dia nós paramos o que a gente está fazendo e fazemos pelo menos uma leitura desses versículos para a gente se aproximar cada vez mais do Pai, mesmo que a gente tenha que trabalhar, tenha que fazer alguma coisa que não deveria, né? Mas a gente sabe que é muito difícil se adaptar a uma coisa totalmente nova quando a gente está muito condicionado a um sistema que já funciona, que já está no mundo há muito tempo, mas a gente tem que pelo menos tentar se aproximar do Pai o máximo que a gente puder com todo o nosso coração. Essa festa de Shavuot, que é a festa dos Pentecostes, está aqui no nosso dicionário em hebraico, no final da Bíblia, escrito assim: a festa das semanas, assim designada por acontecer 7 semanas após a Páscoa, também chamada de Pentecoste, do grego Pentecostos, 50, porque se contam 50 dias a partir da Páscoa. Uma das 3 regalim, festas de peregrinação, nas quais os judeus se apresentavam diante de Deus em Jerusalém. E as outras 2 eram Páscoa e Cabanas, tá bom? Então, essa é a explicação que tem aqui no dicionário para a palavra Shavuot, que significa Pentecostes. E por que a gente contou 50 dias depois da Páscoa. E aqui, ó, em Levítico 23, versículo 14, tanto da Páscoa quanto primícias e Pentecostes, está escrito assim: este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam, certo? É por isso que a gente está celebrando essas festas. Está na Bíblia. Sobre o Pentecostes, aqui também, ó, no mesmo dia, façam uma convocação sagrada, não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Essa informação está no versículo 21. As próximas festas bíblicas ficam lá para setembro, que é o mês 7, tá? E aí termina as outras 3 festas do Criador, completando as 7 festas bíblicas. Então, vamos lá para a Bíblia agora. Agora vamos para o 7º mês. No 7º mês, setembro, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som de chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai. A oferta não precisa, porque o Messias já foi o sacrifício perfeito. Então, a gente não celebra a gente não faz nenhum tipo de sacrifício com a intenção aqui de celebrar a festa bíblica. A gente só lembra da festa, lê a Bíblia, e no caso dos pães asmos, a gente pode também fazer os pães para se lembrar um pouco mais do que os nossos irmãos e parentes israelitas passaram lá naquela época. E agora sim, o 7º mês. No Levítico 23, versículo 23, diz: no 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com som de chofar. Então, é a festa das trombetas. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. No 10º dia deste mês, versículo 27, é Yom Kippur, que é a festa da expiação dos pecados. E aqui ele repete: este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Versículo 31. No 15º dia deste 7º mês é a festa de Sukkot, a festa das cabanas, com duração de 7 dias para Adonai. E aqui, mais para baixo, no versículo 36,
ele explica que no 8º dia é para ser feita uma convocação sagrada e é um dia de assembleia pública na qual nenhum tipo de trabalho pode ser realizado. Como se fosse um sábado, como se fosse um 7º dia. Aqui em Números 29, versículo 35, ele reforça: no 8º dia de Sucote, Cabanas, vocês farão uma assembleia festiva, não façam nenhum tipo de trabalho comum. E aqui agora, para fechar sobre todas as festas, vocês os oferecerão a Adonai nos tempos designados para vocês, além de seus votos e ofertas voluntárias. Então, nós também podemos usar essas datas para fazer nossos votos e ofertas, doações, ajudar as outras pessoas. A gente pode usar essas festividades para isso também. Agora vamos colocar tudo isso que a gente acabou de ler no calendário. A gente está aqui em setembro de 2024 e no dia 11 é considerado o primeiro dia do mês 7. Lá em 11 de março era o primeiro dia do mês 1. Então, 11 de setembro, primeiro dia do mês 7. E aqui cai trombetas, a gente acabou de ler isso no versículo. Nesse dia nós não trabalhamos. Essa festa é a celebração do alarido, das trombetas, quando a gente toca as trombetas para clamar pela volta do Messias. Precisa fazer isso? É de cada um, tá? Se a gente se lembrar do dia da festa, ler a Bíblia nesse dia, tentar se aproximar o máximo que a gente puder das celebrações do Criador, já tá ótimo. O que a gente vai fazer ou deixar de fazer no dia é de cada um, porque para algumas pessoas isso daqui é novidade, a pessoa nunca ouviu falar disso, então no primeiro ano principalmente é muito difícil de se adaptar com todas essas coisas novas, porque é muita informação. E aí agora, no dia 20 e no dia 21, no pôr do sol do dia 20 e até o pôr do sol do dia 21, vai ter outra celebração, que é Yom Kippur, a festa da expiação. A festa da expiação dos pecados. Ela começa no pôr do sol do dia anterior, no dia 20 de setembro de 2024, mas para nós é o mês 9, para nós é o dia 9, e aqui é o 10º dia, tá? E aqui é o primeiro dia. Então, a partir do pôr do sol do dia 20 de setembro, nós vamos começar um jejum para a expiação dos nossos pecados até o pôr do sol do dia 21. E assim a gente vai celebrar Yom Kippur, também lendo a Bíblia, também se aproximando do Criador nesse dia. E no dia do Yom Kippur, que é o 10º dia do mês, não se deveria, pelo menos, trabalhar. Na minha Bíblia aqui, não fala do jejum, tá? Mas em outra versão da Bíblia que eu tenho, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, explica certinho que é para ser feito um jejum aqui, em celebração, em lembrança dessa data. E a última festa do ano vai ser no 15º dia do mês 7, isto é, dia 26 de setembro de 2024, vai ser a festa de Sukkot, que significa cabanas. Nesse dia a gente também não trabalha. O que é para lembrar nesse dia aqui? É que os israelitas ficaram em cabanas no deserto, enquanto eles estavam com Deus no deserto para serem orientados e redirecionados. Essa celebração aqui, ela conta com o primeiro dia, que é uma celebração sagrada, então nesse dia ninguém trabalha. Aí tem o segundo dia, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o 8º dia da festa, que é o último, também é considerado como se fosse um 7º dia, na qual não se deve trabalhar. E aí acaba a 7ª festa do ano. Então, essas são as 7 celebrações bíblicas que a gente deveria, pelo menos, comemorar. Então, voltamos aqui para março de 2024, para relembrar que agora a nossa primeira celebração, no dia 25 de março, vai ser Páscoa. Nesse dia aqui, além de se iniciar a lua cheia, vai ter um eclipse lunar. E no dia da morte do Messias também teve um eclipse. Então, deu certinho do eclipse ser bem no dia da Páscoa bíblica. Ah, Carol, mas essas coisas aqui não estão lá no Velho Testamento, são regulamentos antigos.
Será mesmo que é assim que funciona? E eu falo o seguinte, pessoal, por que a Páscoa é comemorada até os dias de hoje e as outras festas foram esquecidas e substituídas por outras celebrações que não tem nada a ver com Messias ou nada a ver com Deus? Tá? Vamos parar para pensar nisso, porque a Bíblia ela é um livro que faz a gente pensar, ela é um livro questionador. Então a gente precisa se questionar em relação a isso. A Páscoa é comemorada até os dias de hoje e mudaram totalmente o sentido da Páscoa, com o coelho de Páscoa e com o ovo de chocolate. Mas o verdadeiro significado da Páscoa é o Messias. A gente não precisa fazer sacrifício de animais aqui nesses dias, tá? É normal, se quiser comer um churrasco, tudo bem, mas não oferecer isso em forma de sacrifício, porque aí você está negando o sacrifício do Messias. Então, a parte do sacrifício que está lá na Bíblia, a gente não comemora, porque a gente respeita o sacrifício que foi feito pelo Messias. A gente só faz as outras celebrações sem a parte do sacrifício, mas cada um come o alimento que quiser nesses dias, tá? Se quiser comer cordeiro, se quiser comer uma carne normal, se não quiser comer nada, o importante é lembrar da celebração. E eu falo, todas as festas foram esquecidas. Todas as festas está aqui na Bíblia que a gente leu, que devem ser comemoradas para sempre, em todas as gerações, aonde quer que a gente viva. Não importa aonde vocês vivam. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, tá? Para sempre. Isso aqui é para ser comemorado para sempre. Já chegou o final dos tempos? Ainda não. Então, nós temos que comemorar ainda, porque é um regulamento bíblico. Eu passei aqui para vocês todos os versículos na qual eu encontrei essas informações. E se vocês forem lá na Bíblia de vocês, vocês vão ver que a própria Bíblia fala que isso é para ser celebrado para sempre. Inclusive, quando o Messias ele veio para cá, ele comemorou as 7 festas bíblicas, tá? Na verdade, o sentido de todas as festas bíblicas é o próprio Messias, tá bom? E no dia da Páscoa, ele foi o sacrifício da Páscoa que era comemorada durante todo o ano até a chegada dele. E no dia da Páscoa, ele foi o sacrifício da Páscoa para mostrar pra gente o significado que tinha os sacrifícios lá no Velho Testamento. Cada vez que alguém pecava, um animal tinha que ser morto para pagar o pecado daquela pessoa. Pessoal, e aproveitando, quem quiser fazer uma oferta agora para as festas, celebrações do Criador, a Páscoa, aproveitar, né, esse momento para fazer alguma doação e não souber para quem fazer, tem essa bebezinha aqui, que é a filha de uma conhecida da minha mãe. Ela precisa de ajuda de custos, a filhinha dela é essa bebê, ela nasceu com uma síndrome e ela tá juntando uma vaquinha para poder cobrir os gastos diários da nenenzinha dela. Aqui na tela eu vou deixar para vocês a página do Instagramzinho dela, para vocês visitarem, ver, conhecerem ela, e também o e-mail do Pix, tá bom? Para ajudar aqui fazer uma doação para essa mãe que precisa bastante, tá bom, pessoal? Que Deus toque no coração de vocês aí pra gente fazer uma campanha legal para essa menininha. Se tiverem mais dúvidas, eu aconselho ler essas partes bíblicas para entender, para tirar as dúvidas. Vai aparecer muitas dúvidas, mas as respostas estão na Bíblia. E quanto mais a gente lê, mais a gente pede orientação para Deus, mais Ele revela a verdade dele. Porque nós estamos imersos num mundo de mentira, onde a mentira é verdade e a verdade parece absurda. Então, toda vez que a gente vem trazer uma verdade de Deus, as pessoas se assustam. Porque as verdades, elas estão tão ocultas como se fosse algo absurdo. Então as pessoas ficam horrorizadas ao ouvir a verdade hoje em dia. Mas na verdade é porque a gente está condicionado a acreditar que as mentiras são verdades. Pense nisso, medite nisso, leia a palavra. E um bom dia a todos. E até dia 25, quando vamos celebrar a Páscoa de todo o nosso coração, nem que seja apenas com uma leitura bíblica junto com a família. A Páscoa do Criador, a verdadeira. Até mais. Shalom.